amigos do FES, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, de Salvador. Aqui quem está falando é Luana Almeida, do Lar Espírita Maria de Nazaré, em Mucugê, na Chapada Diamantina, Bahia. E eu trouxe para vocês duas canções. A primeira se chama Luz Eterna. Foi um poema destinado à nossa querida irmã Sheila, que virou música. Sorriso e olhar de carisma, como uma flor que brilha, chegou em nossa vida a paz precisa, surgiu como um cheiro de flor, inundou com muito amor, sorriso marcante, olhar penetrante, abençoa querida irmã amada, derrama em nós a proteção diária, com fé e amor em nossa caminhada, corredor de flores para nossas dores, proteção celeste com flores campestres, gratidão para nos alegrar, irmã Sheila aqui está, com Jesus sorrindo a nos amparar. Surgiu como um cheiro de flor, inundou com muito amor, sorriso marcante, olhar penetrante, abençoa querida irmã amada, derrama em nós a proteção diária, com fé e amor em nossa caminhada, surgiu como um cheiro de flor, inundou com muito amor, sorriso marcante, olhar penetrante, surgiu como um cheiro de flor, inundou com muito amor, veneranda és tu que está entre nós. E a segunda canção é uma versão da música Ave Maria. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá a tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração, ó doce mãe, estende o teu manto nessa terra que tanto precisa de ti, transforma os corações dos homens
terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens. Pra que paraíso aconteça aqui? Santa Maria. Que assim seja. Olá, meus amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade que nos assiste no trabalho de hoje nos auxilie para que nós possamos fazer este trabalho com um clima de alegria e de paz e que todos possamos estar muito satisfeitos ao final dos minutos que se seguem a partir de agora. O tema de hoje que nós vamos falar aqui a convite da nossa querida Fraternidade Espírita Irmã Sheila é consciência e vida. Duas coisas super importantes, não é? Afinal de contas, a gente, quando pensa nessa questão de vida e consciência, eu sempre me lembro de um pequeno conto que foi escrito por Franz Kafka, que ele conta a história de Gregório Samsa. Gregório Samsa era um caixeiro viajante que vivia uma vida comum, uma vida como a gente vive, não é? Uma vida comum, do dia a dia, do trabalho, das coisas do dia a dia. E esse Gregório Samsa um dia acordou na casa dos seus pais, ele morava com seus pais, é um grande indicativo da normalidade de hoje, apesar de ser um conto antigo, e ele, quando ele desperta, ele não é mais um corpo humano, ele foi transformado em uma barata, né? Por mais asqueroso que isso possa parecer, é apenas a forma simbólica que ele encontrou para poder mostrar essa grande metamorfose, esse aí é o título do conto, de um indivíduo que para de viver, que deixa de viver para se entregar a essas coisas, que são as coisas que não fazem necessariamente muito sentido quando olhamos a grandeza que se espraia aí, que se espalha ou que se apresenta para nós em termos de qualidade de vida. Então o nosso tema de hoje será, portanto, consciência e vida, não é? Esse é o tema que nós vamos trabalhar na nossa manhã de hoje. Muito bem. Então, o que é consciência, o que é vida, o que é pessoa, o que significa isso? Muitas pessoas já falaram muitas coisas sobre essas questões. Eu, inclusive, trago aqui algumas questões que já foram abordadas. Certamente eu preciso trazê-las para poder fundamentar o raciocínio que se apresenta, mas eu preciso também trazer coisas que estejam um pouquinho além daquilo que é o que já foi dito. Provavelmente eu já devo ter falado isso muitas vezes para vocês, com relação a essa questão da cartografia da psique e tal. A gente sempre traz isso porque lembrar nunca é demais, né? A gente fazer um pouco desse histórico dessa pessoa. Lembrando que no passado, nós, enquanto indivíduos humanos, éramos filhos de Deus, e enquanto filhos de Deus nós tínhamos essa ideia de que Deus nos criou para sermos moralmente perfeitos.
essa ideia da moralidade como condutora dos nossos atos, das nossas ações, isso realmente prevaleceu durante muitos anos e até hoje ainda existe, em grande parte, pessoas que acreditam que nós estamos aqui para poder seguir apenas e tão somente preceitos morais estabelecidos. Isso dá-nos uma ideia de que realmente a felicidade pode ser encontrada quando nós vivemos uma vida de virtudes, uma vida moral, uma vida que nós somos pessoas do bem, que somos pessoas que não incomodamos ninguém, que fazemos tudo certo. Porém, a gente descobre ao longo da nossa existência de que isso muitas vezes não é suficiente. Às vezes a gente é uma pessoa super ajustada, super capaz de responder aos anseios sociais, mas mesmo assim, internamente, nós temos conflitos muito grandiosos, muito grandes, que se apresentam e que trazem para nós angústias profundas e que impedem, muitas vezes, de nós encontrarmos aquilo que a gente quer, que a gente imagina, que é uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, essa questão aí entre o que seria o verdadeiro caminho da felicidade, qual o sentido da vida, como é que a gente encontra verdadeiro um significado para viver, isso tem sido a matéria de grandes pensadores e pesquisadores ao longo de todo o tempo. Eu me lembro também que quando se pensou a respeito dessa questão da cartografia, muita coisa se considerou a respeito do que era um ente humano, um ser humano, por desconhecimento, claro, por ignorância, mas certamente a gente vai lembrar de que o ser humano, como indivíduo, criatura divina, ele era uma peça monolítica, tinha uma alma, mas uma alma para o porvir, para o céu, para o inferno. Mas esse indivíduo agora ele tem uma nova fronteira, né? Então a gente vai lembrar aqui só um pedaço desse pressuposto que vai nos dizer a respeito da pessoa humana. Então o Beócio vai nos dizer aqui o seguinte: disso tudo decorre que se a pessoa, tão somente nas substâncias e naquelas racionais, né? Tão somente nas substâncias racionais, e se toda substância é uma natureza, mas não consta nos universais, ou seja, nem tudo tem esta razão. E se nos indivíduos apenas e tão somente, a definição que se obtém de pessoa é a seguinte: uma pessoa é uma substância individual de natureza racional. Pensa só. Isso daí, muita gente acredita nisso, fielmente. O ser humano, ele é um resultado de um conjunto de ações neuroquímicas, ações das conexões cerebrais. O ser humano é resultado das secreções de neurotransmissores. O ser humano é resultado de uma fisiologia física do corpo. Já se pensou, inclusive, que outros órgãos eram responsáveis também por essa definição do ser pessoa, como as emoções localizadas fisicamente no coração. Muitas coisas já foram ditas a respeito do corpo humano e da sua relação com as nossas emoções e com as nossas ações. O que eu quero dizer aqui é que o pensamento voltado na humanidade, o pensamento cerebrocêntrico, aquele que é direcionado para o cérebro, ele tem uma limitação terrível, porque ele é completamente dogmático. Ele é dogmático na medida em que ele estabelece que o ser humano ele se limita nessa casca biológica. Então, para esse pensamento centrado na pessoa enquanto um ser físico, biológico e também mental, na medida em que o cérebro dá inteligência a esse arcabouço, a gente começa a pensar que realmente essa definição de Boécio ela tem um certo significado, ela tem um sentido e que ela, racionalmente falando, faz toda a lógica, não é? Então, muitos pesquisadores já fizeram exames fazendo estimulação transcraniana, usando pequenos eletrodos que induziam correntes elétricas no cérebro, produzindo a ativação de certas áreas do cérebro, né? E com isso, tendo resultados que seriam compatíveis com aquelas sensações de êxtase que as pessoas experimentam quando oram, ou quando meditam, ou quando têm experiências místicas, como, por exemplo, a própria mediunidade. Então, explicado desse jeito, fica parecendo o seguinte, que o cérebro é a máquina que produz toda a mente, é a máquina que produz todo o conjunto do sentido da vida, e que se você conhecer a mente, se você, de certa forma, tiver um cérebro
que seja fisiologicamente bom, você é feliz, você vai ser bem feito, você vai funcionar socialmente bem e tal. Se uma área do seu cérebro não estiver funcionando bem, provavelmente você vai ser um misantropo, você vai ser uma pessoa que não vai ter energia vital, você vai ser talvez até um psicopata. Então, essa definição de um caráter ligado à biologia, isso tem hoje pesquisas fortes, inclusive a predominância é essa, é tentar se descobrir no cérebro explicações muito relevantes a respeito do funcionamento da psique humana. Sigmund Freud, quando estabeleceu o seu princípio do estudo da mente humana e da psique humana, através do seu estudo daquela parte que ele chamava de inconsciente, ele abriu uma nova fronteira. Abriu uma nova fronteira, por uma razão muito simples. O inconsciente, ele não é uma parte do cérebro. Ele não está localizado no cérebro, como se pode imaginar. Pode-se dizer, não, o inconsciente é uma parte do hipocampo, é uma parte de outras partes do cérebro que produzem memória, que são responsáveis pelo armazenamento de memória. Mas isso não há prova alguma que signifique isso, que tenha esse significado, ou que apresente esse resultado, essa evidência. Não tem, absolutamente. O que nós podemos dizer é que o inconsciente, o consciente, essas partes todas da cartografia que foram apresentadas pelos estudos da psicanálise, da psicologia analítica e etc., e os seguidores e as escolas que daí ramificaram, que se desenvolveram, é que existem coisas no cérebro que não podem ser explicadas apenas pela fisiologia. Eu vou aqui trazer a cartografia proposta por todos os estudiosos, que vocês já ouviram falar bastante, entre, primeiro, essa primeira divisão que a gente vai chamar, né, que quando o Freud estuda, ele faz essa primeira cartografia, que é entre o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então, essa primeira cartografia que vai ser apresentada aqui, ela vai trazer a ideia de que eu tenho algo que é percebido, que está no domínio da minha ciência, enquanto ser que se percebe, e eu tenho algo que é subliminar a essa consciência, que é algo que emerge muito facilmente, mas que não está ao alcance direto das minhas cognições cotidianas, e tenho algo que está escondido, bastante escondido, mas que não quer dizer que não influencie nas minhas decisões cotidianas. Isso aí é o inconsciente. Então, consciente, subconsciente, inconsciente, isso aí seriam os nossos aspectos cartográficos num primeiro momento, aí dentro de uma primeira cartografia ou de um primeiro estudo. Nós temos aí uma subdivisão do inconsciente, que aí já foi posterior, que aí já foi Jung, que vai nos trazer o inconsciente, pensando na possibilidade do inconsciente como sendo o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo seria uma explicação para, por exemplo, nós termos aí a ideia de que as hereditariedades culturais, elas seriam passadas de geração em geração através de uma espécie de upload e download, um movimento, vou usar essa linguagem da internet, né? Upload e download, dos conteúdos mentais da vida presente, quando o indivíduo daqui se despede. Aí, inclusive, essas heranças, elas não seriam somente das vivências do indivíduo, mas de todo um processo cultural de um povo, de uma raça, de uma civilização, que impregna de alguma forma dentro desse inconsciente. Agora, a explicação de novo, né? A explicação cerebrocêntrica, falando apenas do DNA como instrumento de transmissão de conteúdos físicos desse fenótipo do indivíduo, não é? Essa expressão do indivíduo trazido através da herança genética, isso não explica como é que nós aprendemos, por exemplo, a fazer determinadas coisas, ou a sonhar ou desejar com determinados modelos, como o modelo da mãe, o modelo do pai, o modelo da vida, o modelo do chefe, o modelo do grande irmão, das coisas, do mestre, que são as figuras que depois Jung vai chamar de arquétipos, né? Então, essas figuras arquetípicas, que são imagens primordiais de modelos sociais ou de modelos de relação social, isso não tem explicação básica na questão apenas olhando a cartografia e olhando apenas a estrutura de uma molécula, de um gene, de um DNA. A gente não consegue realmente explicar isso, né? Ninguém consegue explicar isso, mas existe.
Existe porque emergem conteúdos que são conteúdos ancestrais. Se você for para os animais, você também vai encontrar essa mesma questão aí, apresentada quando determinados comportamentos ancestrais dos animais são manifestados nas criaturas novas sem que haja um aprendizado. Ou seja, ninguém aqui já viu, acho que ninguém já teve a oportunidade de ver uma escola de passarinho, né? Ou uma escola de papagaio, uma escola do pica-pau, uma escola do João de Barro. A escola do João de Barro seria imaginar um João de Barro estudando uma faculdade de arquitetura para a construção de casas em lugares inóspitos, ou então, de repente, você pega ali um castor estudando como montar uma grande barragem. Isso realmente não tem. Essas escolas, a Aranha, fazer um curso de corte e costura para poder desenhar aquelas teias maravilhosas, né? Um curso de matemática usando fractais, nada disso existe. Existe uma herança ancestral que é passada de geração em geração, ninguém sabe exatamente quando e como, mas o fato é que existe um conteúdo que está ali, presente, e que não é necessariamente resultado das nossas experiências do dia presente ou da vida presente. Esse inconsciente, esses conteúdos, eles começam a aparecer nos estudos, e quando a cartografia, aí agora mais da fisiologia mesmo, olhando as partes das zonas do cérebro, elas não conseguem fazer uma correlação direta entre esses dois ambientes, então fica aí realmente um grande mistério. E aí aparece uma nova tese, uma nova teoria, que são as chamadas memórias extracerebrais. O que não há explicação do ponto de vista ainda da ciência e, consequentemente, para que a gente possa entender como é que funciona isso, é que nós temos aqui, só para lembrar, nosso cérebro, alguns bilhões, 100 bilhões de neurônios, temos 15 petilhões de conexões sinápticas. Isso significa dizer que é um número fora de qualquer possibilidade da gente imaginar na mente quantas e quantas possibilidades de conexão temos com os dendritos dos nossos neurônios fazendo conexões às sinapses no cérebro. Nós não temos realmente quanto imaginar isso. Mas, por outro lado, nós podemos saber que é muita coisa, tá certo? E todas essas conexões, elas fazem um sentido, porque cada um conjunto dessas conexões vai formar um mapa neural, uma rede neural, que vai estabelecer uma relação entre um estímulo e uma resposta. Então é muito fácil. Se eu, de repente, furei meu dedo numa agulha, há um estímulo e há uma dor, isso é uma coisa, eu tiro a mão, há uma resposta, então eu formo um arco, vamos dizer assim, de estímulo-resposta, e toda vez que eu tiver uma situação dessa, o cérebro já sabe exatamente o que vai fazer. Ou sabe até o que não deve fazer, porque, inclusive, ele tem aí já a possibilidade da evitação da dor por não botar a mão em cima de coisas pontiagudas. Aí há um aprendizado. Então, tudo isso fácil de explicar. Agora, como é que eu me lembro, por exemplo, do cheiro da casa da minha avó diferente do cheiro da casa da minha tia? Como é que eu me lembro, de repente, de uma situação do passado onde eu imagino uma coisa maravilhosa? E, na verdade, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse lá, eu não ia experimentar aquilo não, porque aquilo não foi o que aconteceu, aquilo foi o que a minha mente conseguiu elaborar. Então, justamente esse retrato entre o processamento do estímulo e da resposta não bate quando eu não preciso do estímulo para ter respostas. O meu cérebro começa a desenvolver uma série de outras analogias e eu vou formando outras redes, né, sem necessariamente ser na base do estímulo-resposta. Aí também uma coisa muito interessante para ser discutida. Mas há um terceiro componente aí nessa história, que é justamente os insights. São coisas que não vieram nem de conteúdos, não vieram de absolutamente nada, mas que surgem, brotam na mente. E esses conteúdos, esses insights, essas coisas que eu, de repente, essas sacadas que vêm de uma hora para outra, num sonho, num lapso qualquer do pensamento, isso não bate absolutamente nada com essa relação do estímulo-resposta. Quem conhece computador sabe o que eu estou falando. É uma situação onde você pega um indivíduo e submete um conjunto de dados, ele vai processar isso e o resultado será exatamente aquilo que está na programação e no conjunto de dados ofertados. No ser humano, não, porque o ser humano tem muitos significados e tem conteúdos que emergem desses inconscientes aí, que essa cartografia é muito bacana. Há uma extensão dessa cartografia também, que ela surge no segundo momento, que é a estrutura
de, vamos dizer assim, de controle dessas áreas do cérebro, dessa dinâmica da psique exatamente, que é aquela estrutura do id, do ego e do superego, que seria uma segunda extensão de cartografia dentro do modelo da psique. O que seria isso aí? O ego é o centro da consciência, ele controla basicamente tudo aquilo que eu consigo perceber. O id são as minhas pulsões, aquilo que vem, de certa forma, lá do fundo do ser, como realização, como necessidade de existência. E o superego, que é uma entidade reguladora, é uma entidade que ela impede que o id se manifeste livremente e que o indivíduo, de certa forma, saia de um controle. É o que dá a percepção do si mesmo, porque o indivíduo que se apercebe como tal, ele consegue, de certa forma, estabelecer certos limites para si, e esses limites também estariam nessa esfera do superego. Mas olha só, o ego ele fica no meio, justamente como centro da consciência, fazendo um meio de campo entre as pulsões e as regulações, e ele consegue então dar um shape, um desenho, né? Ele consegue então moldar aquilo que será a persona ou será a estrutura de apresentação do indivíduo para fora. Então, tudo isso vocês já ouviram falar, isso tudo já foi bastante discutido, eu estou apenas trazendo aqui porque é importante que a gente saiba que não existe autoconhecimento, não existe nenhuma possibilidade de iluminação interior sem que nós tenhamos o domínio dos conteúdos que nos formam ou que nós carregamos nos nossos campos de energia. Não existe possibilidade de nós fazermos aí um mergulho, um desenvolvimento de algo mais se simplesmente nós não temos a capacidade de conhecer o que somos do ponto de vista dos conteúdos. Somos surpreendidos pelos nossos conteúdos inconscientes muitas vezes. As nossas dores, as nossas mágoas, os nossos atos de as nossas ferramentas de defesa, os instrumentos que usamos para nos comunicar e nos defender, todos muitas vezes emergem de conteúdos de feridas, de coisas mal resolvidas, de mal não integradas de certa forma na pessoa. Então, olhe quantas e quantas extensões de território ainda temos que percorrer para dizer eu sei quem eu sou. Então, quando a gente fala de consciência, a gente tem que dizer a consciência é, antes de mais nada, a percepção do indivíduo como tal. E se perceber como um indivíduo, se perceber como alguém que realmente é algo separado no sentido, não somente no sentido físico, mas que tem uma construção pessoal. E essa construção pessoal, ela inclui todos os meus conteúdos que precisam ser devidamente conhecidos e integrados na minha pessoa. Percebam que não funciona muito bem fazermos trabalho de reforma íntima, de autoajuda, etc., simplesmente na periferia, porque criar cascas de comportamento bonzinho, bacana, elegante, não sei o que, tal, isso a gente fez a miúde, isso a gente trabalhou nisso muito tempo e não deu muito certo, né? A gente ainda não conseguiu um modelo social que nos dê realmente a graça de sabermos que somos seres que estamos numa melhor condição moral, evolutiva, etc. Né? Já visto aí tudo que está acontecendo no mundo e a gente vê que realmente ainda temos um grande desafio, o sujeito assumir-se como tal e fazer o grande trabalho da vida, que é tentar entender o que nós carregamos como sentido existencial e, consequentemente, como realização das nossas vidas. Então, aqui um conceito que vai ampliar um pouco essa cartografia cerebrocêntrica, né? Cerebrocentrada, biocentrada, trabalhando o indivíduo nas suas mais amplas dimensões. Joana de Ângeles vai dizer assim: é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista e existencial, até novos potenciais que estruturam o ser pleno. Então, existem novas coisas, existem conteúdos mentais que nós precisamos avançar, nós precisamos ir para poder descobrir aí, enfim, o que é que a gente é e o que é o sentido da nossa vida. Bom, passando dessa fase, nós vamos agora para uma outra questão que eu chamo aí de um mistério, né? O que é isso? É que, embora nós sejamos racionais, embora nós tenhamos 150 mil quilômetros de fios no nosso sistema nervoso, embora nós sejamos realmente seres conscientes e somos diferentes dos animais, porque nós temos consciência que temos consciência, e isso é a nossa grande desdita, não é? Porque enquanto eles têm perfeição relativa, nós temos uma perfeição potencial. E essa perfeição potencial, ela pode ser desde um pequeno grão de imperfeição até a totalidade da imperfeição manifestada em alguém que é
potencialmente perfeito. Isso é um desperdício. O nome disso é desperdício, jogar o ser humano fora, as suas potencialidades fora. Mas a gente, para além dessa questão, a gente, motivado talvez por essa atitude de tentar entender que tudo é uma questão de estímulo-resposta, se eu sou assim é porque eu vivi em tal lugar, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, a vida é assim, e construir toda uma ideia em cima disso, sem considerar outras dimensões, eu vou realmente começar a fazer outras digressões com relação ao significado da vida que parecem ser realmente bastante interessantes. Então, olha só o que nós temos aqui como uma colocação que é do Dr. Rollo May. Ele escreve um livrinho que é bem atual, mas embora tenha sido escrito lá pela década de 50 do século passado, mas ele é um livro muito atual de hoje. Né? Pode ler que vocês vão ver que ele realmente é de hoje. Então ele diz assim, muita gente julga o valor das suas ações não baseada na sua essência, e sim na maneira como é recebida. Olha aí, gente, todo o sentido de hoje, né? Aí ele vai dizer, é como se o sujeito adiasse o próprio juízo até consultar o público. A pessoa faz uma coisa e essa coisa não é boa nem ruim até que alguém reconheça. O sujeito é então passivo, ou seja, aquele sujeito que é passivo, que é o sujeito que recebe ou que para quem o ato é praticado, é esse sujeito passivo e não quem faz, é quem recebe, que tem o poder de torná-lo eficaz e ou ineficaz em lugar de quem praticou esse ato. Então, olha só, o sujeito passivo, que é quem recebe, é ele quem julga e diz isso é legal, isso não é legal. Quem fez não tem essa percepção. Assim, tendemos a ser intérpretes da vida e não pessoas que vivem e agem como selves, aquele dizendo self no sentido do si mesmo. Então, olha só como ele tem muita razão. A gente vive, faz as coisas e as coisas só vão ter valor se as pessoas reconhecerem. Nós conhecemos muitos casos de situações que já foram relatadas, tanto nos livros quanto também nas experiências cotidianas, de pessoas que não conseguem enxergar a sua realidade porque essa realidade ela só tem valor se ela tiver uma valoração exterior. Se alguém disser botar um dedinho para cima e disser isso é legal, a pessoa fica bem. Se a pessoa botar o dedinho para baixo, a pessoa se arrasou. Porque o que ela fez não tem significado por si. Tem apenas o significado relativo e subjetivo, dependendo sempre da aprovação do outro. Isso a gente faz com as coisas que a gente escreve, com as coisas que a gente realiza e com as coisas que nós somos, com as representações de persona que nós somos. Por isso, muitas pessoas vão desenhando a sua expressão como se fosse assim, será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui é legal? Será que eu vou ser aceito assim? Será que isso aqui a pessoa vai querer, vai me aceitar? Então vai ajustando a sua condição existencial, a sua representação social, como se fosse ali apenas um objetivo daquilo, simplesmente obter a gratificação. A gente não pode esquecer jamais de que uma situação como essa, é claro, é relatada, é estudada, sim é estudada. Por quê? Porque lá na psicologia positiva a gente vai ver que o engajamento e o significado são duas coisas muito importantes para a felicidade. O sujeito tem que se sentir engajado e aceito num grupo. O sujeito que é rejeitado, normalmente ele tende a ter alguns problemas com relação a essa rejeição. É por esse motivo que nós fazemos quase tudo para estarmos participando dos grupos, até fingimos ser quem não somos. Isso a miúde é o que acontece na sociedade contemporânea, porque nós estamos vivendo uma realidade de valorização não do si mesmo, mas das aparências, né? As aparências. Trazendo todo tipo de infortúnios isso, porque quando você deita no travesseiro, aquele professor, aquele psicólogo de espuma que você tem dentro do seu quarto, ele começa a remoer certas verdades e fazer certos questionamentos que você não tem resposta, e a melhor coisa a fazer é o quê? É perder o sono, levantar, vir para a televisão, distrair, perder, amigo, vá agorar outro, a mim não, tá certo? Então me deixe quieto. E aí pronto, vai fazer uma distração, pessoas outras que vão buscar a droga, o álcool, né, as fugas de toda a ordem, de toda a sorte, para poder justamente conseguir se livrar desse aguilhão, dessa coisa que vem de dentro, futucando o indivíduo, para que o indivíduo possa então despertar para si mesmo. E o que significa despertar para si mesmo? Bom, significa que o sujeito comece a viver, essa pelo menos é a ideia que se tem, né? Então, mais além um pouco,
a gente tem a definição que Jung vai trazer de consciência, né? A relação dos conteúdos psíquicos com o ego na medida em que essa relação é percebida pelo ego. Ou seja, na medida em que nós realmente entendemos que existe essa relação. Por que ele diz isso? Porque as relações do inconsciente com o ego não são percebidas pelo ego como tal. Elas são simplesmente recebidas assim, como algo, não sei de onde veio. Né? E aí, de repente, a gente começa a ter reações muito interessantes, muito significativas e que não estão no domínio da nossa realidade. Então, o que nós estamos falando aqui é que esse conjunto de coisas vai nos dar a criação daquilo que a gente chama de personalidade. A personalidade ou qualidade ou estado de existir como pessoa, as características próprias e particulares que definem moralmente uma pessoa. Nós sabemos que somos o que somos, por quê? Porque, de certa forma, a gente acorda de manhã e sabe que a gente tem um driver, tem um diretor, né, tem um direcionador. A gente, quando perde isso, a gente está com um problema muito sério, a gente está com um problema de ordem mental muito grave, porque a gente se perde. Então, existem as fragmentações, quando o indivíduo, de repente, acorda é outra pessoa. Então, tem as personalidades múltiplas, etc., que são fenômenos da psique que estão aí para comprovar isso. Normalmente nós temos muitas personas, variadas personas, mas um eixo. Né? O eixo que não perde o rumo. Mesmo que seja um eixo desorientado. Mesmo que seja um eixo desorientado. Mas existe um núcleo central que você se percebe assim, como ele, né? Direcionando você. Então, essas personas que nós criamos, essas máscaras que nós criamos, que são as máscaras sociais, elas têm o objetivo de fazer com que nós possamos nos apresentar nos diferentes cenários da vida e sermos aceitos, sermos incluídos, participarmos ativamente disso. Então, tem uma finalidade boa, mas ela, quando não tem um direcionador central estruturado, conhecido, focado, aí o sujeito fica banda voou total. Ele cada hora é uma coisa e ele não tem necessariamente um objetivo, ele não tem uma referência, ele não tem um direcionamento, não tem nada. Ele simplesmente é um sujeito que vai vivendo a vida um dia depois do outro, sem muita coisa para caminhar. Então, esse é um ponto extremamente importante que nós precisamos considerar dentro da nossa análise, sim, porque sem que nós tenhamos esse controle, o quanto nós somos gregórios, né? O quanto nós estamos aqui nos transformando em insetos, o quanto nós somos verdadeiramente gregórios kafkanianos, né? Quanto nós não somos esses homens transformados em baratas, né? É uma coisa que a gente tem que realmente avaliar o quanto isso realmente faz significado, sentido nas nossas vidas. Bom, vamos para frente um pouco. A definição de indivíduo, né? Essa definição de indivíduo que está aí colocada, ela é muito interessante, esse símbolo, porque é o indivíduo que tem o símbolo da divisão. Essas personas que nós criamos para nós, em verdade, elas representam, às vezes, movimentos de divisão. E é por isso que Jung vai dizer que a individuação é nada menos do que despir o self dos falsos invólucros da persona, por um lado, e do poder sugestivo da imagem primordial, das imagens primordiais pelo outro. Então, o que Jung está nos trazendo aqui é que nós somos indivíduos que estamos em busca da individuação, que é essa relação que nós vamos ter com os conteúdos que estamos dentro de nós, que esses conteúdos que estão dentro de nós, que nós estamos tentando buscar de maneira muito profunda, que nós estamos tentando encontrar como forma, como significado, como razão das nossas existências. É um processo, como diz Joana de Ângeles, um parto dorido, é um parto de dor, é um parto que realmente faz com que a gente tenha, às vezes, pouca motivação, né, para nos colocar diante disso, para nos fazer transformar a nossa realidade, a nossa consciência e começarmos então a viver a vida. Como o mundo tem muitas distrações e que nos puxa para fora o tempo todo, então a gente embarca nessa e vai para fora, né, viver o mundo lá fora e esquece de que a gente tem um trabalho interior, que esse trabalho interior ele é mais do que uma casca, ele é uma essência. Então tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso porque tem medo de encontrar um ser ruim, né? Porque vão descobrir que são pessoas
que não fizeram exatamente aquilo que poderia ser feito, ou que estaria numa lógica para se fazer. E essas pessoas tiveram dificuldade com essas situações e por isso elas foram tragadas aí no futuro pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de estarem sendo aprisionadas, não conseguirem ter realizado um sentido da vida. Muitas pessoas aí estão nesse drama. Mas sempre é hora para começar, não é? Sempre é hora para começar. Então, se eu ainda não fiz isso, se eu ainda não trabalhei nessa dimensão, tá, a hora é agora para eu começar realmente a fazer o meu trabalho, a desenvolver o meu trabalho, a evoluir nessa direção, né? Buscar realmente ter contato com o meu autoconhecimento, mesmo que eu descubra que eu não sou uma pessoa boa, mesmo que eu descubra que lá na frente eu sou uma pessoa ainda cheia de problemas, cheia de conflitos, mesmo que ainda eu esteja nessa situação, eu posso claramente, né, dizer a vocês que eu consegui pelo menos avançar um pouquinho mais na minha luz, né? Mesmo assim. Então, nunca é tarde para começarmos a fazer o nosso processo de autoconhecimento. Então, Jung vai dizer assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, enquanto a gente não sabe por que a gente é do jeito que a gente é, por que a gente faz do jeito que a gente faz, a vida da gente ela não tem um significado muito forte, não. Ela tem sempre uma espécie de um significado vazio, né? A vida vazia. Então, nós estamos vivendo a sociedade do vazio, a sociedade onde os valores parece que os valores se perderam, porque eles são agora individuais, cada um pode ter seu conjunto de valores. Então eu acho que a vida deveria ser assim. Então eu adoto isso para mim e os outros que me aceitem, e é obrigado a aceitar, você é obrigado a aceitar essa miríade de possibilidades. E como as pessoas, de certa forma, não têm ainda uma estrutura bem fundamentada do ser, elas criam valores que são meio estranhos, né? A verdade é essa. Valores estranhos, valores de disrupção muitas vezes, valores que são ainda apenas conteúdos inconscientes de revolta e de não aceitação e de rebeldia e que se mostram como valores reais, bandeiras reais, mas são apenas dores da alma manifestadas em uma espécie de racionalidade que embota essas dores internas, não é? Então tudo isso a gente vai começar a verificar que a sociedade plural é uma sociedade complicada de você harmonizar, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que nos oportuniza sermos quem somos. É assim que vai funcionar mesmo, porque se nós nos empacotarmos dentro de um modelo social que seja vigente para todos, provavelmente vão ter alguns que vão se dar bem e a grande maioria vão realmente ter muita dificuldade nessa adaptação. Porque é difícil mesmo você adotar uma coisa que não seja sua. Eu digo sempre essa questão porque, do ponto de vista da encarnação, muitas vezes uma pessoa faz a seguinte digressão: poxa, a vida do outro é tão boa e a minha é tão complicada, por que a minha é tão assim e a do outro é tão assado? É porque as vidas são diferentes mesmo, as expressões são diferentes, os caminhos são diferentes, as escolhas são diferentes, os espíritos são diferentes, tudo é diferente. Por isso a vida é diferente. Então, um conselho que a gente deve sempre estar atentos, né, estarmos atentos, é o seguinte: nunca imagine que a vida do outro seria boa para você. Porque a vida do outro não seria boa para você. Porque a vida do outro só serve para aquele outro. Para você não serve. Para você não se adaptaria à vida do outro. Muito provavelmente o que ia acontecer, se você se colocasse no lugar do outro, em pouco tempo a vida do outro se transformaria em algo parecido com o que você tem hoje. Porque o que leva o sujeito a estar no mundo, a construir as coisas do mundo, não é um destino, nem um castigo, não é algo imposto por alguém. É simplesmente uma construção individual de cada um. Se eu construir daquele jeito porque achei que era legal, o que vai me impedir de fazer de novo agora que eu estou em outro cenário? Nada me impede realmente de fazer isso. Por esse motivo é que eu realmente tenho que pensar que minha vida é a minha. E a minha é boa. É boa por isso. Agora, por que minha vida é do jeito que é? Agora aí eu faço a minha ideia. Agora, por que ela é desse jeito e não é de outro jeito? Aí agora cabe a mim fazer esse estudo. E começar a estudar isso para poder buscar, então, as minhas integrações interiores,
sanar minhas dores, não do ponto de vista de botar remendos ou então botar travesseiros em cima para cobrir, porque isso não vai resolver, porque continua sangrando. É ir lá mesmo na feridinha, passar um remedinho, olhar para ela com carinho, transformá-las em cicatriz, que nos honrem depois de termos passado por elas e curado essas feridas, botado realmente, feito uma coisa correta e não simplesmente remendos nos trapos da existência, e nós pudermos levantar nossa cabeça para viver uma vida mais digna, feliz, alegre, satisfeita. Não tem nenhum problema você ter uns tropeços no começo, porque afinal de contas, quando a gente carrega muita pedra, é natural que a gente tropece nessas pedras. À medida que a gente vai se libertando dessas pedras, nossa sacola fica mais leve, nossa estrada mais tranquila. Quem bota espinho no chão, pisa e machuca o chão, machuca o pé. Então é preciso ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente joga na nossa frente, com o que a gente projeta para o nosso futuro, com o que a gente planta agora. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta fruta doce, colhe fruta doce. É isso que está na natureza e a gente precisa aprender com ela, porque afinal de contas é assim que as coisas são, né? Tem gente que diz assim para mim, tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu acho que não devia ser assim, eu acho que não é assim, assim não é legal. Eu acho que assim não é legal. Eu acho que o certo é fazer assim, 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 assim. E estamos falando sobre uma coisa que está na natureza. A lei da natureza, ela não permite, quando você observa ela, né? Ela é uma lei apodítica. Ela é uma coisa que você aceita e porque a experiência e a evidência mostram que não tem outra possibilidade de ser. O ovo, ele é daquele jeito e quando você olha o ovo, não adianta dizer que um ovo é quadrado porque você está olhando o ovo e está vendo que ele não é quadrado. Então aquilo ali é uma experiência da natureza que você não tem como fugir. Então estamos olhando uma coisa da natureza e a pessoa disse, não, mas eu acho que não devia ser assim, eu acho que devia ser assado, tal. Eu disse para ele, dei uma risada, disse assim, da próxima vez que você se encontrar com Deus, se é possível, você sugere isso a ele. Diz assim, não muda, faz assim, porque quem sabe ele te contrata para o departamento da engenharia sideral e te bota lá como consultor dos assuntos inéditos da natureza, né? Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que aceitar as coisas do jeito que as coisas são. Não adianta eu querer que o sol seja verde. O sol é daquele jeito e eu não tenho como mudar isso. Então, eu tenho que entender o sol, entender a sua beleza, a sua utilidade, aprender a viver com ele e amá-lo por ele ser do jeito que ele é, como eu o amo. Mas sem querer mudar as coisas da natureza, porque as coisas da natureza são do que são. A única natureza que eu consigo mudar é a minha. Porque a minha, ela não é isso, essa pequenez. A minha natureza é a natureza do anjo. A minha natureza é a natureza da potência máxima do divino que está acima de mim. Essa é a minha natureza natural. Agora, como eu sou um transgressor da natureza, que eu faço isso ordinariamente, então eu insisto em não ser o que eu deveria ser. Esse é o problema. E fico carregando coisas, imagens, né? A existência vigil, ela é tão onírica, é tão sonho quanto o próprio sonho. A gente só muda um pouco o driver da experiência, porque quando você está em estado de vigília, você pode se locomover, os sonâmbulos também fazem isso dormindo, mas ordinariamente você dirige um carro, você faz mais bobagens, vamos dizer assim, quando você está em estado de vigília. Quando está no estado de sono, você apenas sonha em fazer bobagens, que têm impactos em outras dimensões. Mas as percepções que nós temos na vida presente aqui na vigília, mesmo uma experiência concreta de pegar e sentir, botar uma coisa na boca e sentir o gosto, ela é subjetiva e ela é onírica também, porque ela pode ter um significado completamente diferente da realidade que se observa. Então, parar com essa coisa de achar que o mundo é porque as coisas são. Não, as coisas são porque eu estou percebendo, porque eu estou sentindo, porque eu estou me direcionando com base em modelos mentais, com base em construções, mas na grande maioria das vezes é aquele destino que eu trouxe, olha lá, Jung, o inconsciente que está me guiando. Quem é o inconsciente? Sei lá. Não sei quem é que eu fui em outra vida, o que é que eu trouxe, o que é que eu carrego, eu não sei. E eu só sei que está aqui. Porque de vez em quando eu me sinto muito mal quando eu estou diante de uma situação. Quando alguém me oprime, eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu me sinto apequenado. Aí eu fico, né, achando que é uma conspiração, que o outro é que está errado, etc. Aí, é um jogo, gente. Isso aí é tão evidente que chega a ser risível em determinados aspectos. Quando a gente vai olhar a grandeza do que é um ser humano e ver a pequeneza com que nós ficamos
a pequenez dos nossos pensamentos, a diminuta proporção dos nossos ideais, diante das grandezas potenciais da nossa alma, realmente dá uma coisa aqui da gente ficar pensando assim, meu Jesus Cristo, dai-nos a luz do arrependimento para que nós possamos seguir na vida desse encaminhamento, né? Porque o que nos aguarda é isso aqui, gente. Olha, a grande individuação. Enquanto do ponto de vista do estudo da psicologia, nós temos a questão da individuação como o encontro do ego com o self, a integração, né, dos conteúdos conscientes e inconscientes dentro de uma percepção de integralidade, nós temos, para além dos conteúdos das experiências possíveis, nós temos um grande encontro, que é o encontro com o divino. Não ir encontrar com Deus no céu, não. É encontrar com a porção divina que existe em nós. Esse Deus interior, essa chama, esse sol ardente e exuberante que existe dentro da nossa alma, do nosso espírito. Nós somos assim. Não adianta querer dizer que não. Somos assim. E é por isso que nós estamos construindo uma realidade tão vigorosa e hoje os problemas são tão fortes, nos afligem tanto, para despertamento das nossas consciências, para que nós paremos de fazer do mundo o que a gente está fazendo e possamos viver uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais alegre, uma vida de mais indulgência. Porque a indulgência está na caridade não é por outro motivo não, gente. Olha, aquela tríade da caridade para mim é uma coisa fantástica. Porque você observa o seguinte, 3 coisas, a benevolência, a indulgência e o perdão. A indulgência está lá por isso. Porque a indulgência, você só aceita o outro com as suas imperfeições se você for indulgente. Não é indolente, é indulgente. Indulgente é diferente, você tem consciência de que o outro praticou o erro, mas você sabe que ele pode ser mais. Você sabe que ele pode melhorar. Você o ajuda e não o condena. Você permite que ele sinta a dor do erro praticado, mas você apresenta a ele uma estrada para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele evolua. Isso é indulgência. Isso é absolutamente necessário numa sociedade midiática e que vive o tempo todo de opiniões e de censuras morais mal feitas, mal realizadas. Porque é o torto falando é o sujo falando do mal lavado. É toda hora a gente encontra essas pessoas que, nas suas realidades menores, são tão pequenas quanto aqueles que eles condenam. Então, é uma loucura isso, né? Ou a gente acorda, ou a gente desperta, faz aquilo que Paulo pediu. Desperta, tu que dormes. Acorda, Margarida. Bora viver a vida. Vamos despertar para a vida. Porque viver um estado de sono sem sonhos, vivemos como zumbis na Terra, chega de ficar tomando remédio para poder aplacar as dores das nossas indecisões. Toma uma decisão, vamos viver a vida como a vida é. Vamos assumir a vida como a vida é. A vida é ruim? É ruim, porque eu fui levando ela de um jeito aleatório e ela foi se tornando difícil para mim. Mas se eu, de repente, agora começar a agir de forma diferente, daqui para frente tudo será diferente. A gente vai aprender a ser gente, como diz a música lá. Então, o orgulho não vale nada. Nada. Roberto Carlos já disse isso pra gente. Então, vai dizer Joana ainda. Consciente das naturais limitações impostas pelo não ser, que é o corpo. Olha aí o que Joana está dizendo. Joana usa uma expressão do corpo como não ser. É apenas uma expressão biológica. Sempre em constantes alterações. O indivíduo dá-se conta que é necessário superar a clausura carnal e encontrar ou alcançar o self, concedendo-lhe primazia no comportamento, de forma que os conteúdos psíquicos identifiquem-se com o ego, harmonizando aspirações e anseios que devem marchar juntos. E aí nós complementamos a imagem de Deus que há em nós, esse arquétipo fundamental, primordial do Imago Dei, é mola propulsora do desenvolvimento espiritual do homem. Por quê? Porque o tempo todo nós vamos estar sendo
convidados a fazer reflexões a respeito da nossa possibilidade de evoluir. E é dessa forma que a gente vai começar a viver uma vida melhor. Não é por outro motivo que as pessoas estão hoje pregando a questão do atenção plena, de uma vida mais leve, de viver uma vida com meditação, muitas pessoas se dedicando às atividades mais espirituais. O mundo está modificando, o mundo está se modificando de verdade. A transpessoalidade chegou e começou a invadir várias dimensões. As constelações familiares chegaram no âmbito da família, mas já estão se estendendo para os âmbitos corporativos, sociais. As pessoas já estão entendendo que as forças dos campos, das egrégoras, têm significado, um impacto muito forte nas nossas vidas. As memórias extracerebrais são impactadas por campos que se justapõem neste grande universo da informação que é a totalidade que a gente vê por aí. É o universo como um grande banco de dados divino que se expressa através das equações que nós ainda não conhecemos, mas que podemos observar que são perfeitas e a partir das suas manifestações podemos compreender a dinâmica. Por isso que temos lá as 10 leis naturais divinas que estão expressas lá no Livro dos Espíritos e a gente percebe o quanto elas são observáveis na nossa vida e que não se modificam independente da família, da classe, da etnia, é tudo igual, tudo absolutamente perfeito. E é por esse motivo que a gente vai construindo uma percepção de nós outros a partir desta concepção de que há em nós algo maior. E ela continua, a autoconsciência se lhe afirma à medida que esse sujeito descobre o objetivo essencial da existência humana, que é a auto-identificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram em latência, aguardando o desenvolvimento das possibilidades para torná-los vibrantes e participantes da vida. Para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser ultrapassados, desde que as dificuldades e os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades a alcançar. Desde que nós entendamos os significados, os códigos da vida, tudo é possível, tudo se dá. Existe uma canção, que é uma canção que eu particularmente gosto muito, que ela fala a respeito desse viés da vida, não é? E ela tem uma passagem que ela diz assim, e ter vontade de se dar aos outros sem medida. Uma das coisas que ele vem dizendo nessa música, que é uma música de Fábio Júnior, que muitos conhecem, acho que a grande maioria, ele vem dizendo que as pessoas andam pela cidade com a cabeça para cima, no vai e vem, etc. E aí quando ele diz que talvez exista um anjo e que traga as asas sobre os homens, né? E que dê vontade de se dar aos outros sem medida, ou seja, que venha uma energia de outros campos e que contamine essa mente humana para que ela possa ir além das coisinhas, né? Ir além do dia a dia e começar então a viver a vida com a sua verdadeira essência, que é a experiência de ser quem somos, como somos, do jeito que somos, fazendo, claro, não a acomodação, mas o trabalho de autodescobrimento. Por que sou como sou? O que sou me agrada? O que sou já é algo possível de ser considerado como atualização de potência dentro do que eu tenho como máxima expressão do ser? Ou não? Essa é uma questão também que pode ser colocada, né? À medida em que a gente usa o termômetro do desapego, o termômetro da indulgência, o termômetro da capacidade de estabelecer o perdão, o termômetro da capacidade de se dar dentro de um gesto amoroso, de uma forma vigorosa. Tudo isso, claro, vai nos permitir, dentro de uma construção do indivíduo, uma vida de melhor qualidade, uma vida de melhor sentido. E descobrir feliz que o amor esconde um universo que nós não conhecemos, ou pelo menos ainda não experimentamos. O amor que será o amor indulgente, o amor que perdoa, o amor incondicional, ele vai nos permitir, vai nos oportunizar, sem dúvida nenhuma, quando tivermos assim capacidade de compreendê-lo, vai nos dar a possibilidade de então fazermos aquilo que todos queremos, a qualidade de poder viver uma vida digna, uma vida decente, uma vida de luz, uma vida de amor
e uma vida de paz. Por isso nesse instante, eu digo que nós temos um grande compromisso com a nossa realidade, que é estabelecer aqui os passos necessários para a nossa autodescoberta, o nosso automelhoramento e, consequentemente, a nossa percepção do nosso caminho existencial, plantarmos exatamente aquilo que a gente quer colher, vivermos ou trilharmos pelos caminhos que a gente quer trilhar. Não fazermos isso com os olhos fechados ou achar que somos perfeitos ou maravilhosos, porque somos apenas o que somos. Nós somos apenas o resultado dos nossos delírios, dos nossos conteúdos ainda não conhecidos, das influências de vidas passadas, das influências dos campos mentais, das egrégoras sociais. Nós somos o resultado de tudo isso. Se nós não tivermos minimamente uma luz acesa dentro da escuridão do mero ser, que seremos nós? Que vida, que qualidade de vida é essa que nós vamos ter? Portanto, que o Pai Celestial nos oportunize sempre chances e chances magníficas para que nós possamos iluminar as nossas consciências, os nossos corações e a partir daí, quem sabe, um anjo abra as asas sobre nós, no sentido metafórico, é claro, e que nos ilumine para que nós tenhamos a possibilidade de nos assumir como somos, fazer o nosso mergulho interior e em busca disso a gente consiga viver uma vida de melhor qualidade, de melhor dignidade, com paz, com alegria, com amor no coração. Que o Pai Celestial esteja com vocês, cubram-os de paz e de bênção e que essas luzes da cidade sobre o monte, da luz do velador, estejam sempre presentes em vossas vidas, nas suas famílias, nos lugares para onde vocês caminhem, para que vocês tenham exemplos vigorosos de superação e sempre com a possibilidade de encontrar um amanhã mais cheio de luz, cheio de amor e com muita paz. Fiquem com Deus, que assim seja.